Ave Cristo, capítulo 5, parte C, Reencontro. Na comunidade evangélica, ninguém comentou desfavoravelmente os tristes sucessos que redundaram na morte da criança. O irmão Corvino era demasiadamente respeitado para provocar qualquer crítica desairosa à sua conduta. Nos ajuntamentos da cidade, contudo, o assunto crescia esfervilhante. As correntes de opiniões nascidas em casa de Vetúrio distendiam-se agora por todos os lugares. Para a maioria dos espectadores, Tassiano era apresentado na condição de um herói, empunhando o gládio vingador das divindades olímpicas, mas para o grupo simpatizante do cristianismo surgia como símbolo terrível de novas perseguições. Os cristãos comumente eram acusados de encantamentos vergonhosos e detestáveis e de práticas de bruxaria, das quais o infanticídio fazia parte. E por isso não faltou quem visse na morte de Silvano alguma coisa relacionada com feitiçaria e operações mágicas. Quadros terríveis foram pintados pela imaginação do populacho exaltado, e a viúva Mércia, mãe do menino morto, foi convocada à acusação. Nessa atmosfera asfixiante, o filho de Cíntia começou a receber a visita de romanos destacados que lhe felicitavam o espírito reacionário e vigilante. Revigoroso por semelhantes aplausos, sentia-se o rapaz habilitado para a atuação de maior vulto. O próprio questor Quirino Eustáquio, velho patrício aposentado das lides políticas, mas influente junto à propretura da Gália Lugdunense, veio ter com ele para saudações em estilo pomposo. Dentre os assuntos tratados, não podia faltar o tema preferido. Acredito que a mocidade romana não poderia enviar-nos à província mais digno embaixador, encareceu o cortesão com o calculado timbre de voz das pessoas entregues à bajulice. A deplorável doutrina dos judeus proscritos insinua-se assustadoramente, ameaçando-nos as tradições. Esta cidade vive cheia de anacoretas da Ásia, de profetas vagabundos, de pregadores e fantasmas. Domiciliado aqui desde os bons tempos de nosso magnânimo imperador Séptimo Severo, que os deuses conservam em sua glória divina, posso afirmar a minha convicção de que o movimento não passa de loucura coletiva, capaz de arrastar-nos à perdição. Sim, sem dúvida, observou o jovem satisfeito. Compete-nos recuperar o culto da pátria. A nosso ver, grande conjugação de energias se faz indispensável, a fim de extinguirmos a quadrilha maléfica. Não compreendo em que poderia repousar a grandeza de uma doutrina cujos prosélitos se mostram honrados com o cutelo na cerviz. Em Roma tive conhecimento de muitos processos alusivos a repressões e espantei-me com o teor das respostas dessa gente infeliz. Repudiam os deuses com uma desfaçatez de assombrar. Creio que as autoridades deveriam promover o expurgo social em grande estilo. O interlocutor, com o riso irônico de velho fauno, admiravelmente apresentado, acentuou malicioso. Em razão disso, rejubilamo-nos com a sua presença. Se a juventude patrícia não formular uma reação à altura de nossas necessidades, rumaremos para a decadência. A sua coragem na expulsa desse renitente Corvino é um desafogo para nós. Recebi a notícia com justo regalo. Estou convencido de que a nossa fé se sente agora menos ofendida. Não vemos com bons olhos esse homem estranho, cuja procedência é ignorada de todas. Para mim, não passa de um aventureiro ou de um louco a perturbar-nos o caminho.
o enteado de Vetúrio, mordiscando de curiosidade, indagou com interesse. Não se sabe assim quem é ele? Por que mistérios guarda consigo tamanha cultura a estagnar-se em serviços de jardinagem? O interlocutor piscou os olhos astutos e acrescentou. Quem sabe? Insinuou-se no espírito popular com incrível desenvoltura. Há quem o tome por santo, contudo inclino-me a crer que não passe de algum feiticeiro, cercado de seres infernais. Trazia a aparência de um vagabundo quando surgiu aqui. Pouco a pouco adquiriu a fama de curar pelas preces nazarenas, com imposição das mãos, e a primeira casa importante que lhe caiu nas garras foi a de Artêmio Cimbro, cuja filhinha, ao que dizem, sofria grandes perturbações mentais. Experimentado o tratamento de Corvino, parece que a menina se impressionou favoravelmente, recuperando-se então, qual se fora um milagre. Daí para cá, fez-se o jardineiro da nobre família, que o introduziu em residências outras. Da sua vida profissional é tudo quanto sei. Das atividades do mago, porém, muito teria a dizer se pudesse. Refere-se o vulgo a 1000 coisas. Se fossem apenas os plebeus que se mostrarem maravilhados. Entretanto, temos alguns patrícios ilustres enleados na rede. Dizem alguns que a palavra dele está revestida de miraculoso poder. Afirmam outros que ele cura as mais complicadas enfermidades. É estranho ver uma cidade como esta a desvairar-se por este modo, comentou Tassiano com interesse. Por isso mesmo, necessitamos de elementos renovadores. Sua decisão, rechaçando Corvino, é sumamente confortadora. Ele é incompetente para conduzir crianças menos desprezíveis. Sei que Artêmio lhe advoga a causa, mas estou convencido de que poderemos interromper-lhe doravante as mistificações. Zenóbio, um velho amigo que foi alto dignatário da imperial munificência, comunicou-me ontem à noite, informando por fontes dignas de crédito, que o menino morto fora encaminhado aos dentes do cão pelo próprio Corvino, a fim de que a malta cristã obtivesse sangue inocente para os mistérios negros das reuniões que praticam. É notório que ele foi a única testemunha do ato final. E baixando o tom de voz, perguntou: teria o dileto amigo observado isso? Seria muito importante registrar o fato através de sua própria boca. Tassiano, de rosto esfogueado a exprimir o choque de contraditórias emoções, esclareceu presto. Não posso adiantar nesse sentido. Quando ouvi o nome do crucificado, a revolta subiu-me à cabeça. Não tive olhos, senão para defender a nossa propriedade contra a influência pestiliencial. Determinei a soltura do cão de guarda, possuído de extrema desesperação. Não me cabe, por isso, asseverar aquilo que não verifiquei por mim mesmo. Quirino, porém, mordeu os lábios, contrariado, e ajuntou. Fique certo, contudo, de que as coisas não terão ocorrido de outro modo. Reajamos em conjunto. Nossos escravos não podem continuar à mercê de bruxos inconscientes, e nem será lícito permitir que pessoas de nossa condição social se deixem embaiar sem defesa. Nisso achamo-nos em pleno acordo, salientou o rapaz resoluto. De minha parte, pretendo corrigir e selecionar a comunidade de servidores. E que plano traçou para esse serviço? Gostaria de agir em minha casa com uniformidade de vistas. Aguardo a vinda de meus pais em breves dias, que trarão consigo Helena, a minha futura esposa. Como passarei a residir aqui depois do casamento, antecipei-me a eles a fim de adaptar a vida da propriedade aos hábitos de minha família,
e de modo a afeiçoar-me às usanças da província. Não desejo, todavia, que os meus encontrem os disparates surpreendidos por mim. Pretendo reunir todos os servos a fim de prestarem juramento aos deuses que veneramos. Afastarei quem fugir ao justo compromisso. Em seguida, penso instituir em casa o culto de Cibele, começando com uma cerimônia processional pelo nosso bosque. É indispensável purificar os costumes e os ares. Quirino concordou entusiástico e prometeu aderir ao programa. Não somente faria o mesmo em seu domicílio, mas convocaria os amigos a acompanhá-lo. Estimava o Pilo Ventúrio de longos anos e felicitava-se por ver-lhe a organização doméstica zelosa e bem guardada. Realmente, depois de alguns dias, quando os sofrimentos da peste desapareciam no ouvido comum, Tassiano promoveu a grande assembleia do lar para a reafirmação de fidelidade aos deuses. Em vastíssima dependência da herdade, uma soberba estátua de Cibele foi instalada para a recepção dos votos gerais, enquanto que à direita da imagem, num alto palanque, paramentado de seda carmesim e fios dourados, instalaram-se Tassiano, 2 sacerdotes populares da deusa e o casal de mordomos, Alésio e Pontimiana. Numa extensa galeria consideravelmente elevada junto às portas de acesso ao grande recinto, a nobreza citadina trazida por Eutásio rejubilava-se com as cerimônias. Embaixo acotovelavam-se todos os servidores da família, dentre os quais alguns artistas repetiam cânticos consagrados à divindade. Num pequeno altar gracioso, florido, a imagem que Vetúrio importara de Pessuninte, figurava-se uma testemunha impassível. Cíbele, ladeada por 2 leões, esculpida em mármore imaculado, representava realmente o símbolo de uma civilização bruxuleante, à frente do olhar indagador e triste de dezenas de escravos sob a orgulhosa exibição dos senhores. O primeiro a aproximar-se, criando naturalmente um padrão para ser imitado, foi Tassiano, que, reverente diante do ídolo, declarou em voz alta: sob a invocação da divina Cíbele, Mãe dos deuses e Mãe nossa, juro irrestrita fidelidade às crenças e tradições dos nossos antepassados e perfeita obediência aos nossos eternos imperadores. Frenéticos aplausos coroaram-lhe as palavras. Um hino sacro, acompanhado por flautas frígias, fez-se ouvir, cadenciado e melodioso. Em seguida, Alésio desceu do trono improvisado e, dando a ideia de que a cena havia sido previamente estudada, pronunciou respeitosamente os mesmos votos. Logo após veio Pontimiana. A nobre senhora parecia doente e fatigada. Adivinhava-se-lhe a luta íntima. Palidíssima, enviou ao marido suplicante olhar, mas, pela expressão rude com que Alésio a fitou, era possível imaginar os duros conflitos em que se haviam empenhado antes da cerimônia. Contida pelos olhos frios do companheiro, a orientadora da casa enxugou as lágrimas e repetiu pausadamente as mesmas palavras, negando assim a fé cristã que lhe atribuíam. Triunfante sorriso pairou na máscara fisionômica de Alésio, enquanto se alastrava cochichado sussurro em enorme agrupamento de servidores. Notas de amargurado assombro surgiram em vários rostos. Todos os escravos, um a um, alguns enfáticos e outros humilhados, reafirmaram as frases pronunciadas inicialmente pelo Senhor. O último foi Rufo. Epípodo, o capataz,
conhecia-lhe a firmeza de opinião, e por isso deixara-o para o fim, temendo qualquer irregularidade tendente a estabelecer a indisciplina. De semblante austero, evidenciando aceitar plenamente a responsabilidade daquela hora, ergueu o bronzeado perfil como se procurasse o céu e não a estátua, impassível, exclamando em voz cristalina e dominadora: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprimem no mundo. Um burburinho percorreu a assembleia. Taciano dirigiu-se em voz baixa ao sacerdote mais idoso, e esse, assumindo a função de juiz, clamou para o servo em tom autoritário: Rufo, não te esqueças de tua condição. Sim, concordou o interpelado valoroso. Sou escravo e sempre servi aos meus senhores com lealdade, mas o espírito é livre. Somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Exijo que te retrates perante Cíbele, a sublime mãe dos deuses. Nada fiz que não seja aprovado pela retidão de minha consciência. Abjura e serás perdoado. Não posso. Sabe quais são as consequências da tua irreflexão? Creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. Rufo relanceou o olhar pelos circunstantes e notou que dezenas de companheiros concitavam-no à resistência. Pontimiana, algo desafogada, enviava-lhe em silêncio muda mensagem de bom ânimo. Abjura, abjura, trovejava a voz do padre com aspereza. Não posso, repetiu Rufo, imperturbável. Depois de ligeira confabulação com o jovem patrício, o improvisado julgador convocou Epípodo ao chicote. Rufo, por ordem do algoz, despiu a túnica de gala que envergara para a festa e ajoelhou-se de mãos para trás. O traçado fino e cortante lambeu-lhe a pele nua por 3 vezes, provocando sanguentos vergões, mas o escravo não tremeu. Ainda há tempo, infeliz, bradou confundido o sacerdote da Magna Mater. Abjura, a tua falta será relevada. Sou cristão, reiterava Rufo sereno. O castigo poderá conduzir-te à morte. O sofrimento não me intimida, suspirou a vítima com humildade. Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra que devo aspirar. O látigo visitou-lhe o dorso com violência, abrindo-lhe feridas sangrentas. Mas, percebendo o mal-estar que a cena de selvageria impunha ao recinto, Taciano recomendou fosse o escravo recolhido ao cárcere, até resolver quanto à definitiva punição. Terminado o serviço, começou a solenidade processional. O filho de Cíntia desejava uma purificação completa da propriedade. Considerável multidão apinhava-se nos pátios da casa aguardando o cortejo. A estátua de Cíbele foi colocada sobre riquíssimo andor de prata ornamentado de lírios. Jovens pares, rigorosamente vestidos de branco, simbolizando a castidade e a beleza, abriam alas à frente, dançando em ritmos graciosos ao toque de flautas e pandeiretas do culto. Em seguida, todas as senhoras presentes, conduzindo palmas aromáticas, anunciavam o ídolo, que, suportado pelos ombros de Taciano e de outros rapazes consagrados à deusa, se fazia seguir pelos sacerdotes em orações do rito frígio e pelos
incensadores. Acompanhando-a, vinha o conjunto de musicistas usando trompas, flautas, símbolos, tímpanos e castanholas nos cânticos votivos, cujos trechos harmoniosos se perdiam no matagal. Os dignatários e os principais vinham em filas silenciosos e reverentes, e ao fim do préstito congregava-se a massa de escravos, mudos e tristes. Os hinos de louvor à Mãe dos Deuses embalsamavam o bosque de doce melodia, interrompendo o chilrear dos pássaros assustados. A procissão, em diversas fases, contornou a herdade através do arvoredo bem cultivado e das vinhas extensas, tornando a casa onde Cíbele foi restituída ao templo minúsculo que Opílio Vetúrio, em outro tempo, lhe erigira em pleno jardim. Tassiano, tomando a palavra depois das preces dos sacerdotes, agradeceu a presença dos religiosos, das autoridades e do povo, enaltecendo a sua confiança na proteção das divindades olímpicas. Dispersou-se a colorida assembleia. Entardecia. Sozinho, agora no amplo terraço, de onde podia descortinar o horizonte lavado e límpido, o jovem instintivamente recordou o irmão Corvino, a morte de Silvano e a reação de Rufo, e sem saber começou a lutar com a influência do Cristo, não mais em derredor das próprias ideias, mas dentro mesmo do coração.